Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e body doubling. Então, vem entender como dublês de corpo funcionam e quais as vantagens em ter alguém ao nosso lado para estudar, trabalhar ou fazer tarefas domésticas. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH. Dessa vez a gente vai falar sobre uma coisa que tem se dito muito na internet nos últimos anos, especialmente desde a pandemia, que é body doubling, ou dublês de corpo. Como é que será que isso funciona? Mas antes de começar o recado, eu tenho recadinhos bem rápidos. Você sabe que todo o trabalho da Tribo TDAH depende literalmente de você que está aí do outro lado me ouvindo. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e considere em apoiar a Tribo TDAH. Se você é um apoiador, você vira um TDAH Hyper, que tem direito a um grupo exclusivo de TDAH cheio de gente, mais de 200 pessoas para você conversar, e é um fórum dentro do Telegram que tem várias abas, parte para falar de TDAH, parte para falar de tratamento, parte para falar de séries que você tá vendo, filmes, jogos, tecnologia, uma das maiores comunidades de TI que tem. Então vai lá, também você tem direito a votar nos temas dos episódios, participar das gravações, você ouve seu nome nos episódios, e os TDAH Hypers que vão lá em apoia.se/Tribo TDAH também tem direito a ganhar parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes desse mês são Maria Luísa, que fez aniversário dia 1º de março, junto com Thay, que também fez aniversário dia 1º. No dia 3, teve Ananda Krishna. E dia 5, Adalton Silva. Dia 6 tem David Correia. Dia 7, Ana Márcia de Lima. E dia 8, Maia Canal. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês e beijos especiais da Tata. Então, vamos pro episódio? O tema do episódio desse mês, votado pelos nossos TDAH Hypers, foi TDAH e body doubling. Mas o que exatamente quer dizer isso? Body doubling é uma expressão, eu vou traduzir, body é corpo, doubling vem de double, de duplo ou duplicado. Então, body double significa duplo de corpo, e body doubling seria uma duplicata de corpo, ou uma duplicação de corpo. Nada mais que a gente já conhece essa expressão, ou uma coisa muito parecida no cinema, que são os dublês de corpo. É uma duplicata, é aquela pessoa que, ao invés do ator principal, quem vai fazer as cenas de ação são os dublês. Seria um duplo daquele personagem. Então, é um dublê de corpo, só que na internet ficou popular a expressão body double ou body doubling, que eu vou falar bastante nesse episódio, mas de vez em quando eu vou usar a expressão em português, que seria o dublê de corpo mesmo. O que é exatamente esse dublê de corpo? No TDAH, especificamente, além dos filmes de Hollywood, dos outros filmes de Bollywood também, enfim, de cinemas de todos os lugares do mundo, no TDAH especificamente, um dublê de corpo é alguém que senta com a gente, alguém que senta com TDAH ou com uma pessoa neurodivergente. Isso não é usado só por TDAHs, mas por autistas também, para pessoas com outras condições que têm algumas dificuldades, enfim, precisam de ferramentas de acessibilidade. E essa é uma ferramenta de acessibilidade. Então, alguém que fica junto com você, às vezes, para você conseguir completar tarefas que são mais difíceis para a gente. É uma estratégia de produtividade, na verdade, que ela ajuda a focar no que a gente precisa fazer. É uma coisa bem simples. É uma forma de ajudar com que a gente, por exemplo, não procrastine ou deixe de lado coisas que a gente está demorando para fazer. E eu vou explicar tudo isso no episódio. Como será que surgiu esse conceito de body doubling? Foi uma pessoa chamada Linda Anderson. Ela é uma coach de TDAH. Eu sei, ouvinte, não me odeie. Mas dessa vez foi uma coisa legal que um coach fez.
Mas esse termo a Linda cunhou em 1996 e ela publicou um artigo no site add.org. E não foi muito depois, ela cunhou esse termo, não muito depois da descoberta dos neurônios espelho. E guarda essa informação porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, na verdade, no começo do segundo episódio. Mas tem uma coisa sobre neurônios espelho que depois, mais tarde, segundo episódio, eu volto pra retomar essa informação. Eu sei, a gente é TDAH, você já vai esquecer que eu falei isso, mas tudo bem, acontece. Eu tô aqui pra te lembrar depois. Então, o que acontece? Esse body doubling no TDAH é uma estratégia de produtividade usada por, exatamente, pessoas com TDAH para a gente conseguir terminar trabalhos que são maçantes, que são chatos, que são irritantes, que a gente tem vários problemas, às vezes, para começar. E simplesmente por ter alguém do nosso lado, essa pessoa sendo nosso dublê de corpo, o dever dela seria exatamente nos deixar a pessoa com TDAH mais focada na tarefa e até reduzir distrações em potencial. E esse dublê de corpo, ele tem ajudado nos últimos anos, nas últimas décadas, enfim, porque ela cunhou esse termo em 1996, então faz bastante tempo já. E ele tem ajudado a fazer as coisas, a ter resultados efetivos das coisas que a gente precisa fazer. Porque parece que quando alguém TDAH tem alguém só sentado perto numa cadeira ou no mesmo ambiente, ou às vezes na mesma casa, por exemplo, a gente sente uma certa pressão que a gente precisa fazer alguma coisa. Mesmo que a pessoa esteja trabalhando alguma coisa similar que a gente ou fazendo alguma coisa completamente diferente. Tem algumas vezes, inclusive, que só a proximidade de alguém, e a pessoa não precisa estar olhando o que a gente está fazendo, dando conselhos, organizando, fazendo estratégias sobre o que a gente está fazendo, mas só estar lá, quietinha, paradinha, presente, traz um certo foco e uma claridade pra gente do que o que será que a gente realmente precisa fazer e qual o próximo passo daquela tarefa que a gente estava fazendo, por exemplo. E se essa tarefa, esse projeto, por exemplo, precisa da nossa atenção e é uma coisa que parece mais difícil e quase... Tem coisas que parecem quase impossíveis pra gente conseguir sozinho... é possível a gente pedir delicadamente ou até emprestar um dublê de corpo para ficar lá com a gente e muitas vezes, essa pessoa nem sabe que ela está sendo nosso dublê de corpo. Na verdade, eu acabei percebendo, fazendo essa pesquisa, que muitas vezes eu usei essa técnica sem eu saber que eu estava usando outras pessoas de dublê de corpo, mas só o fato que a presença dessas pessoas estavam lá me ajudava a fazer coisas sem que eu percebesse. Então é uma coisa que muitas vezes a gente TDAH faz instintivamente. Mas eu tô aqui, obviamente, com mais um episódio da Tribo TDAH para mostrar que mais uma daquelas coisas que a gente faz por instinto, como estratégia de sobrevivência do TDAH pra gente conseguir funcionar na sociedade, tem um nome e tem uma explicação. E como eu falei, esse termo desse dublê de corpo, esse body doubling, ele foi cunhado por uma pessoa que é coach e ela apareceu pela primeira vez em literaturas de autoajuda como uma estratégia para autogerenciamento do TDAH. Então, o que eu já vou deixar de alerta logo nesse começo de episódio? Não existe evidência científica do body doubling. Existem... evidências de anedotas, de pessoas que contam e, na verdade, papers que pessoas escrevem de experiências próprias. Mas não há estudos científicos falando sobre o body doubling. Mas é uma coisa que tem aparecido, as pessoas têm comentado cada vez mais. Apesar de não ter comprovação científica, é uma técnica que está sendo cada vez mais usada. E que ela já é usada há décadas, muito antes dos termos ser cunhado, mas principalmente desde os anos de começo de pandemia, desde 2020, que as pessoas ficaram mais em casa e às vezes parece que tem muito mais coisa pra gente fazer,
Começaram a ter lives, por exemplo, de lives de estudo, live de leitura. Se você nunca viu, essas lives são formas de body doubling também. Tem gente que faz até no TikTok, tem gente que faz na Twitch. Então, por exemplo, em um momento de hoje eu vou estudar. Então a pessoa abre a câmera e começa a filmar ela estudando quietinha no canto dela. E uma outra pessoa tá lá do outro lado, às vezes, ou trabalhando, enfim. Eu tô me adiantando, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mais em detalhes, como é que funciona esse body doubling virtual, inclusive. Mas ele pode ser uma pessoa que nem tá presente, tá lá do outro lado no computador, pode ser um dublê também. Vamos um passinho atrás, antes dessa parte de dublê virtual, enfim, ou presencial. Como é que isso exatamente funciona? O dublê de corpo, body doubling, funciona porque o TDAH, nosso querido TDAH, que é tão difícil em alguns momentos conviver com ele, pode reduzir a nossa motivação para fazer as tarefas que a gente precisa. E a gente sabe que por causa da nossa bioquímica cerebral, principalmente pelos nossos neurotransmissores de dopamina, que são responsáveis pela aquela sensação de recompensa, entre várias das outras coisas que a dopamina faz, mas enfim, a gente no TDAH, a gente não tem tanto essa sensação de recompensa associada com completar uma tarefa, com finalmente fazer alguma coisa e se livrar daquilo. E os efeitos que a gente tem, eles são muito mais passageiros, eles passam muito mais rápido, então a gente está sempre procurando atividades e coisas que liberem dopamina muito mais rápido. Ou seja, a gente deixa a tarefa chata de lado e vai assistir televisão. A gente deixa a roupa para lavar, a louça na pia, a tarefa de casa, o projeto de trabalho, o projeto de faculdade, eles ficam ali, naquela pilha. A gente conhece a pilha, que todo TDAH tem algumas pilhas. Pode ser uma pilha de tarefas na agenda que tem que fazer, a pilha de roupa no quarto que está ali há algum tempo, acumulando, pilhas de sapatos que vão acumulando perto da porta. Todo TDAH conhece a sua pilha. Pode ser uma pilha imaginária de coisas que você tem que fazer, por exemplo, no seu computador, de tarefas, ou pode ser realmente uma pilha de louça suja que está ali olhando para você, esperando ser lavada. E a gente sabe que essas coisas não são legais de fazer, porque, por outro lado, tem o videogame, tem o livro, tem a série, tem os amigos para sair, tem alguma coisa na internet para ver. São várias outras coisas que chamam muito mais atenção e tem uma liberação de dopamina muito mais rápida no nosso cérebro, porque são coisas legais. Não é legal lavar louça, apesar de algumas pessoas acharem que é legal lavar louça, ela não libera tanta dopamina no nosso cérebro e tanta recompensa, sensação de euforia e recompensa quanto aquela série nova que acabou de lançar que você estava super afim de ver. Então, depois de toda essa volta que eu dei, voltando pro dublê, por que essa pessoa existe ou por que essa função existe, ter alguém presente pode fazer com que essas coisas chatas, enfadonhas, tenham até um prazer maior. Ajuda a superar essa falta de motivação que a gente tem, desse déficit de dopamina no nosso cérebro, para que a gente consiga levantar do sofá e falar, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou acabar logo com isso. Isso, às vezes, a presença de alguém ajuda com que a gente tenha esse começo, esse start, essa vontade de levantar a bunda da cadeira para efetivamente fazer alguma coisa, porque eu sei, ouvinte, a coisa mais difícil que tem no TDAH, ou uma das mais, é levantar a bunda da cadeira. Nossa, cadeiras para pessoas TDAHs parecem que tem um ímã. E é muito difícil fazer alguma coisa muito chata quando a gente tem que levantar. Mas esse body double, ele não é uma pessoa que tem uma função, por exemplo, punitivista. Ela é uma pessoa que tem uma função de suporte. Não é alguém que, por exemplo, vai ficar te culpando porque você não fez alguma coisa. Ou não deveria ser. Mas é alguém que só tá lá e, às vezes,
quando você faz alguma coisa e você comemora, tipo, terminei de lavar aquela louça, que terapia, finalmente. Aí a pessoa, de repente, até comemora com você. Às vezes ela pode nem saber, pode ser tem algumas teorias, inclusive, que eu acho teorias muito legais, que o body double não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser um bichinho de estimação. Então você tá na cozinha lavando a louça e seu gato tá ali perto de você, o seu cachorro tá ali perto, e você olha pro cachorro, lava uma louça, ele olha pra você, ele coloca a linguinha pra fora, você olha pra ele e fala, ai, como você é lindinho, e volta a lavar a louça. E às vezes só a presença, às vezes, de um bichinho, tem uma linha de pessoas que acreditam que às vezes os bichinhos também podem ser os nossos dublês. E geralmente, pro que a gente mais precisa desses doubles, desses dublês, são atividades especialmente longas, repetitivas, cansativas, chatas. E isso por quê? Porque a gente sabe que o TDAH, a gente é dividido em 3 subtipos dentro do próprio transtorno. O tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, ou seja, que torna ficar sentado, parado, quieto, muito mais difícil. A gente tem, às vezes, a vontade de ficar fazendo e mexendo em coisas. O tipo desatento, que afeta a nossa concentração e faz com que a gente seja mais vulnerável a distrações do ambiente. E o tipo combinado, que são os dois ao mesmo tempo, que às vezes é difícil ficar quieto, parado, fazendo alguma coisa, concentrado e ao mesmo tempo se concentrar em uma única tarefa só, sem abrir 15 milhões de outras abas, por exemplo, no computador para pesquisar coisas absolutamente não relacionadas ao que você deveria estar fazendo na hora. E se em algum momento a gente falar que não, eu não paro para abrir outras 500 milhões de abas no meu computador para pesquisar outras coisas completamente não relacionadas, eu estava terminando essa pauta pesquisando neurônios espelho. Quando a minha amiga me ligou, eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando e abri mais 5 abas procurando lugares onde tem pula-pula para adulto, aqueles centros de pula-pula e centros de arcade no meu computador. E eu fiquei mais de meia hora presa nisso para depois voltar para o neurônios espelho. O que neurônios espelho tem a ver com centros de pula-pula e videogame arcade? Absolutamente nada. Mas, enfim, meu cérebro pulou de uma coisa para outra e a gente sabe que é assim que funciona. Assim como eu, neste momento, estou pulando de um assunto para outro e não estou falando do body doubling. Mas, enfim, o que acontece no body doubling? A presença dessa pessoa ali do nosso lado ajuda que a gente seja um pouco menos hiperativo, que o comportamento, quem é, por exemplo, especialmente a pessoa que é hiperativa fisicamente, ela pare um pouco mais quieta na cadeira, para não ficar levantando toda hora, para ir em outros lugares, porque o neurotípico, a pessoa neurotípica que está ali do nosso lado, que é o dublê, às vezes nem ela sabendo, mas enfim, ela geralmente parecem mais calmos do que a gente, eles parecem mais focados, eles não ficam levantando toda hora, então a gente meio que sente uma pressão, mesmo que seja uma coisa modesta, uma coisa que esteja só na nossa cabeça, mas de se manter parado e sentado na sua cadeira para continuar fazendo a tarefa. E para as pessoas que são mais desatentas, que ficam se distraindo com várias outras coisas, um dublê por perto pode até ajudar a moldar a nossa atenção, assim, naquele momento. Isso não é uma coisa que, obviamente, o TDAH não tem cura, a gente sabe disso, o TDAH não adianta a gente falar que a gente vai vencer ou superar, a gente sempre vai ter TDAH e essas coisas vão voltar a acontecer todo o santo dia, todo o dia inteiro, porque se fosse fácil assim não era um transtorno, a gente só precisava de uma agenda e um relógio, a gente sabe que não é questão de agenda e relógio. Então, só essa técnica de ter alguém, para quem é muito distraído, por exemplo, pode, às vezes, facilitar que a gente se preste atenção, por exemplo, na aula, quando você precisa tomar nota, você começa a se distrair menos e foque mais nas coisas que você precisa fazer, porque ter alguém perto, às vezes só forma passiva de suporte, alguém que não esteja te obrigando a fazer uma coisa, mas só tá lá presente, muitas vezes faz com que a gente
sinta uma leve pressão mesmo, sabe? A gente precisa fazer isso, é como se a gente começasse a se cobrar e ao mesmo tempo a gente sente a cobrança e o apoio. É uma forma meio dúbia esse body doubling, dependendo do momento que você tá, às vezes. Se, por exemplo, você tá com um prazo apertado, talvez você sinta que você tá sendo pressionado. Se você tá num ambiente de trabalho e tem um monte de gente à sua volta no trabalho presencial que tá trabalhando, você sente pressionado que você precisa estar sendo produtivo. Mas se você tá em casa e tem alguém perto de você e você tá fazendo uma tarefa, talvez você sinta mais uma parte de suporte, que a pessoa tá lá para te apoiar e não para te pressionar. E isso funciona, por exemplo, quando duas crianças sentam para fazer as tarefas e as lições de casa juntos, ou para estudar para uma prova em grupo, ou, por exemplo, para pessoas que moram na mesma casa, quando elas fazem, por exemplo, dia da faxina em casa. O André e eu temos um pouco isso, de vez em quando a gente senta e fala, hoje, essa 1 hora, essas 2 horas, a gente vai pegar amanhã para lavar louça, para lavar roupa, para limpar o banheiro, para dar uma ordem na sala. Então, quando, por exemplo, ele fala, eu vou começar a lavar a louça, é o momento que eu pego a roupa para lavar e eu começo a separar as roupas, porque ele tá ao meu lado, a lavanderia ao lado da cozinha, e a gente fica quase um ao lado do outro, cada um quietinho no seu canto. Às vezes ele coloca uma música e a gente tá trabalhando junto e fazendo as tarefas chatas que a gente precisa, mas tá lá um ao lado do outro. De vez em quando a gente conversa também, às vezes a gente fica quieto, mas só ter o Andrei, por exemplo, ao meu lado, por perto, me dá aquela motivação de, ok, eu preciso fazer isso, eu já estou enrolando há algum tempo. Ele tá lá, ele já vai fazer isso mesmo, eu vou aproveitar o tempo que a gente não vai fazer outra coisa juntos para fazer isso que eu preciso. Ou, por exemplo, pode acontecer, como o Zotis falou naquele episódio sobre TDAH e produtores de conteúdo, que quando ele foi estudar com o professor de aula particular dele, o professor só estava lá, do lado. Foi um dia que o professor não ensinava aquela matéria, mas o professor ficou lá, lendo o jornal. Às vezes a pessoa está lendo o jornal, está lendo um livro, está ouvindo música, está jogando videogame do seu lado, fazendo alguma outra coisa, e você sente que aquela presença daquela pessoa te acalma, te ajuda. Então esse dublê pode ser qualquer pessoa, pode ser um colega de sala, um professor, por exemplo, pode ser um colega de empresa, um amigo, um familiar, alguém que talvez você nem conheça. Tem muita gente que vai para cafés trabalhar, por exemplo, e não precisa ser alguém em específico. Eu, por exemplo, posso ter diversas pessoas que são dublês de corpo que talvez elas nem saibam, às vezes elas sabem, em diversas situações completamente diferentes. Com uma pessoa é melhor fazer tarefa doméstica, na outra às vezes é melhor trabalhar, a outra pessoa é melhor, por exemplo, fazer alguma outra tarefa que eu preciso. E às vezes a gente pode ir mudando conforme a pessoa. E o tipo de body double dessa pessoa, de quem vai estar ao nosso lado, às vezes precisa mudar dependendo da tarefa. Eu vou falar isso lá para o segundo episódio, com dicas, enfim, mas tem uma variedade nisso. Uma das palavras que eu achei muito na pesquisa é âncora. Esse dublê, ele funciona literalmente como uma âncora, que meio que prende a gente no lugar e prende, de certa forma, a nossa atenção, o nosso corpo físico na cadeira, porque a gente sente que agora, neste momento, a gente precisa completar aquilo que a gente tem que fazer, aquela atividade, aquela tarefa. Então, ele ancora a gente no momento presente e diminui até um pouco as distrações. E, óbvio, não precisa necessariamente uma sessão de body doubling ficar todo mundo quieto. Às vezes pode, dependendo da tarefa que você está fazendo, às vezes é muito melhor você conversar, ou às vezes é muito melhor o silêncio, mas de vez em quando conversar sobre alguma coisa, tirar uma dúvida, por exemplo, se a pessoa está lá para isso, por exemplo. Em sessões de estudo, por exemplo, maratonas de estudo, quando um grupo de pessoas estuda para uma prova, um vestibular, faz um projeto juntos. E se esses momentos de silêncio e conversa são alternados e às vezes podem durar maratonas de 2, 8, 10 horas,
quando a gente faz TCC, a gente sabe que muitas vezes, por causa do TCC, quando ele é em grupo, às vezes vara a madrugada inteira. Então, depende do tempo que você precisa para completar aquela tarefa e você terminar finalmente aquilo e entregar. E por que exatamente esse dublê, esse body doubling funciona? Tem algumas explicações, além daquelas que eu já falei, mas ele funciona de uma certa forma como uma estratégia para a gente contrabalançar algumas coisas que o TDAH tem, algumas coisas que fazem parte dos nossos sintomas, como a motivação, que ela é muito fluida no TDAH, o nosso foco, que é muito disperso. Na verdade, a gente tem muito foco para muita coisa ao mesmo tempo, então focar em uma coisa torna ele disperso. E essa energia do TDAH, que parece que a gente tem menos energia que as outras pessoas, parece que a nossa energia é muito mais sugada, muito mais rápido do que as outras pessoas à nossa volta, do que as pessoas neurotípicas. Inclusive, fazendo mais um parênteses dentro desse episódio, eu lancei um vídeo no Instagram e no Twitter, no TikTok, enfim, sobre a teoria das colheres, que ele explica um pouco, essa teoria das colheres explica um pouco por que a gente, como TDAH, sente que a nossa energia, a gente gasta muito mais energia para fazer coisas muito mais simples. Então, vai lá assistir nas redes sociais da Tribo TDAH. Então, quando a gente pensa que a gente precisa trabalhar, a gente sempre pensa em trabalho, naquela palavra de fazer alguma coisa que a gente é obrigado, que a gente não quer fazer, a gente não gosta de fazer. Trabalho geralmente é associado com uma atividade solitária. Porque mesmo quando a gente está trabalhando, por exemplo, num escritório presencial, ou que a gente está numa sala de aula cheia de outras pessoas estudando, a gente se sente sozinho no meio daquela multidão. Porque geralmente cada pessoa trabalha sozinho, cada um isolado num canto. Não fica todo mundo trabalhando em coletivo para um propósito. Então, esse body doubling, ele dá interações sociais suficientes para a gente não se sentir sozinho, mas também suficiente para não atrapalhar com que a gente complete as coisas que a gente precisa fazer. Mesmo que todas as pessoas presentes tenham objetivos diferentes, estejam trabalhando em coisas diferentes, mas todo mundo junto no mesmo lugar, por exemplo. Às vezes ele faz sentir como se fosse um projeto em conjunto, e trabalhando junto, mesmo que a outra pessoa não esteja presencial, que ela esteja em uma câmera, por exemplo. Mas mesmo assim, uma das coisas mais importantes do body doubling é que, além de parecer que a gente tem companhia, que vai ser mais divertido, que a gente não vai se sentir tão sozinho e isolado fazendo uma coisa chata, talvez uma das questões chaves é porque só o fato de que tem alguém lá com a gente faz parecer que o tempo passa mais rápido, porque a gente sabe que quando a gente não quer fazer alguma coisa, o tempo passa como se horas e horas e séculos existissem 2 minutos. Então, essa é uma das chaves das questões, é fazer com que tudo pareça mais legal e passe mais rápido. Mesmo que não seja exatamente uma coisa legal. A gente está só suportando fazer aquilo. E mesmo quando a gente sabe que alguma tarefa que a gente vai fazer, alguma coisa que a gente vai fazer tem benefícios e a longo, médio e longo prazo a gente vai se sentir feliz por completar aquilo, por causa do TDAH, a gente não recebe estímulos suficientes para fazer alguma coisa que seja chata e principalmente repetitiva quando a gente está sozinho. Então, essa presença motivadora que dá um suporte de uma outra pessoa faz com que muitas vezes a gente cumpra alguma coisa que, por exemplo, você marcou de estudar junto com alguém. Você tem esse compromisso agendado e você, às vezes, só vai porque a outra pessoa tá lá para você não decepcionar alguém.
Obviamente, isso volta em todas aquelas coisas de rejeição do TDAH, que a gente não quer decepcionar as outras pessoas para elas não ficarem bravas com a gente marca um compromisso, a gente sente que a gente tem que ir só para não deixar a outra pessoa chateada com a gente. Tudo bem, várias outras questões, eu entendo, mas só o fato de que você marcou e você foi naquele compromisso, você foi estudar, você foi completar aquele projeto, já foi alguma coisa positiva. E muita gente sente que é como se esse tempo não pudesse ser desperdiçado. E fosse alguma coisa que só o fato de, por você estar lá com outra pessoa, você precisa aproveitar o máximo possível desses momentos. Existe um certo senso de responsabilidade quando a gente está com uma outra pessoa. É como se a gente precisasse prestar contas, sabe, do que a gente está fazendo e de todo o progresso que a gente está tendo, do passo a passo que a gente precisou fazer para, poxa, eu evoluí um pouquinho aqui, eu evoluí mais um pouquinho, eu tô sentindo que eu estou progredindo fazendo aquilo. Porque muitas vezes quando a gente está na presença de outra pessoa, a gente consegue ver o que a outra pessoa está fazendo e, o pior, a outra pessoa consegue ver o que nós estamos fazendo. Ver se a gente está enrolando, por exemplo. Então, só o fato que a gente, muitas vezes, marcou um compromisso com uma pessoa, dá uma motivaçãozinha extra por causa desse comprometimento que a gente já fez previamente. O próprio comprometimento de estar presente, trabalhando junto, já é uma recompensa social implícita, já tem uma certa liberaçãozinha de dopamina aí. Muitas vezes essa outra pessoa, especialmente para TDAHs que são mais ansiosos ou, por exemplo, podem ter TAG, transtorno de ansiedade, a presença de alguém especialmente mais calmo do que a gente por perto, pode ser tranquilizador e, de certa forma, até moldar e modelar o nosso foco de trabalho e o foco da nossa atenção. Uma outra explicação que eu encontrei, que eu achei bem interessante, é que esse dublê pode servir como um tipo de espelho. Vocês lembram daquele episódio sobre masking e mirroring, de espelhamento do TDAH e de mascaramento do TDAH? Então, isso tem uma certa relação com isso, porque a gente espelha comportamentos de outras pessoas. Então, a outra pessoa quietinha do nosso lado trabalhando faz com que a gente, TDAH, de uma certa forma, espelhe esse comportamento e tente simular a outra pessoa, até de uma certa forma na nossa mente e com o nosso corpo. Então, ver a outra pessoa ali do lado concentrada no que ela está fazendo, ver no neurotípico ali perto da gente, pode ajudar, e eu não estou falando que isso funciona como mágica, mas eu estou falando que pode ajudar com que a gente tente se distrair um pouco menos, dispersando a nossa atenção, por exemplo, ficar olhando para a janela. Às vezes você olha para a janela, se distrai, você vê a pessoa concentrada, aí você lembra, não, eu tenho que voltar e me concentrar nessa tarefa que eu estou fazendo aqui. Então, ele ajuda a fazer com que a gente simule e finja que a gente, quase como se fosse um pseudoneurotípico naquele momento. Mas é óbvio que se algum dia você estiver, por exemplo, fazendo dublê de corpo junto com uma outra pessoa e a pessoa está lá, neurotípica do seu lado, e você filmar os dois trabalhando, na câmera muito provavelmente vai ser óbvio quem é o TDAH que está toda hora se distraindo ou mexendo em alguma coisa ou balançando os pezinhos, talvez, ou enfim. Para quem tá de fora, vai conseguir ver, mas o importante é o que a gente está percebendo por dentro, o que a gente está conseguindo fazer por dentro, que é o mais importante, completar as tarefas. Então, esse doubling, ele pode ser um modelo de controle, que ajuda até a dar um aumento na nossa confiança que a gente vai conseguir completar e terminar as coisas que a gente precisa. Ele dá uma influência, de certa forma, positiva até na nossa autoestima, naquele momento, pontualmente.
Então a gente sente que a gente pode se concentrar mais, que a gente pode trabalhar, que a gente pode focar naquele momento quando tem alguém ali. E tem muita gente que, como eu já disse, faz isso em ambientes públicos, lugares que outras pessoas são nossos dublês sem a gente perceber. Por exemplo, quem vai para café, aqueles cafés trabalhar, que tem um monte de gente com notebook, computador ou papel escrevendo, de repente, ou uma biblioteca. Vai estudar, por exemplo, onde é um lugar que tem muita gente que vai para fazer isso. Por exemplo, eu sei que aqui em São Paulo tem muita gente que, especialmente em época de vestibular ou estudantes de universidade, tem muita gente que vai no Centro Cultural Vergueiro. E você vai ver nos fins de semana um monte de gente nas mesinhas só quietinhos, trabalhando, estudando, enquanto tem outras pessoas que estão fazendo outras atividades por perto, tem peças de teatro, tem biblioteca, enfim. Mas tem gente que está só em grupos quietinho. E tem gente que vai sozinho e fica só lá naquele ambiente onde tem um monte de gente fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Ou, por exemplo, muita gente faz isso sem perceber. A academia. Quando você vai para a academia e tem outras pessoas lá malhando, e aí você vê uma pessoa puxando um peso, depois você vê outra pessoa num outro aparelho fazendo um exercício, só o fato de que eles estão lá, às vezes te dá uma confiança maior de, eu não vou abandonar esse exercício no meio, tudo bem, eu vou chegar até o final, já que eu estou aqui, vamos completar todos os exercícios que eu preciso fazer, essa lista. Hoje é dia de perna, nossa, que dia chato, mas tudo bem, tá todo mundo fazendo perna, tem outras pessoas fazendo perna, vamos fazer perna. Hoje é dia de braço, vamos fazer braço, já que tem outras pessoas fazendo também. É uma certa motivação, até porque nesse ambiente de academia, às vezes as pessoas começam a se comparar com outras pessoas e comparar o seu progresso. Isso, de uma certa forma, pode ser uma pressão e uma motivação ao mesmo tempo. Ou, como eu já disse, em trabalho presencial, muita gente a gente trabalha porque a gente está espelhando que é o ambiente de trabalho, a gente condicionou na nossa cabeça, a gente tem que se concentrar mais nesse ambiente. Então, os colegas de trabalho, de uma certa forma, ajudam a gente a se concentrar um pouco mais para fazer o trabalho que a gente precisa. Ou online, em reuniões online, ou principalmente na época do começo da pandemia, quando, às vezes, muitas empresas ligavam o Skype para trabalhar ou ligavam alguma ferramenta de câmera para trabalhar, as pessoas ficavam quietinhas na casa delas ou fazendo lives, por exemplo. E isso tudo tem um pouco a ver também com as nossas funções executivas do cérebro, especialmente as funções executivas de ativação no nosso cérebro TDAH. Porque o body doubling faz com que esse começo, esse processo de iniciar alguma coisa, seja mais fácil. Porque às vezes, mesmo que a gente goste de alguma coisa que a gente está fazendo ou que a gente precisa fazer, esse comecinho, esse start, esse botãozinho de estou na inércia, vou começar a fazer alguma coisa, é muito mais difícil para alguém que tem TDAH. E muitas vezes a gente começa a dar desculpas de, mais tarde eu faço, outra hora eu faço. Essa ativação, inclusive, é um problema que psicólogos falam que TDAHs tem mais questões e mais dificuldade. Ele faz parte das nossas funções executivas do cérebro. É a parte de um sistema de gestão cognitivo que a gente tem no nosso cérebro, que controla começar coisas, se manter na mesma tarefa e completar a tarefa, completar as coisas que a gente está fazendo. Então, basicamente, tudo é mais difícil pra gente. Basicamente, começar é difícil, se manter focado e se manter fazendo sempre a mesma coisa é mais difícil e terminar aquilo não vai ser mais fácil. Então, nós nascemos com TDAH. Isso não é divertido, mas a gente tem que aprender a lidar. E essas características, esse sistema de ativação e de administração cognitiva do nosso cérebro, ele inclui também organizar tarefas e organizar materiais que a gente precisa, às vezes, para fazer essas tarefas. Estimar tempo. Muitas vezes a gente acha, essa tarefa eu vou demorar meia hora para fazer. São 3 horas depois e você não terminou aquilo. Priorizar o que vem primeiro, o que você pode deixar para depois. Porque quando tudo parece prioridade, nada vira realmente uma prioridade. E começar, dar o start para uma coisa e começar a
trabalhar efetivamente em alguma coisa. E como eu já disse, a gente, por causa do TDAH, a gente tem um problema sério em nos motivar para fazer alguma coisa que não tem um interesse pra gente, especialmente um interesse imediato. Pode ser até alguma coisa que a gente goste, mas a gente sabe que no TDAH a gente procrastina muito mais. Todo mundo, absolutamente todo mundo procrastina. Mas a gente tem uma tendência a procrastinar mais. Principalmente por causa das funções executivas no cérebro que eu estava falando. Então a gente vai criando desculpas e vai deixando outras coisas para fazer primeiro. E cada vez mais aquela coisa que a gente não quer fazer, eu sei, ela vai pesando na nossa consciência. E principalmente se você anotou em alguma agenda, se você anotou em alguma lista que você precisa fazer aquela tarefa, toda vez que você abre a lista e você fez todas as outras coisas em volta e não fez aquela tarefa X, ela vai parecer que ela vai aumentando cada vez mais o tamanho dela, até que a gente se sinta extremamente culpado pela gente não conseguir fazer aquilo. E muitas vezes a gente, também por causa desses problemas de função executiva, a gente tem um projeto grande, mas às vezes é muito difícil, antes de começar, saber por onde a gente tem que começar. Quais as etapas desse projeto, por onde a gente começa o fio dessa meada, porque parece tudo um grande bolo de novelo e a gente não vê por onde seria mais fácil começar mesmo. Às vezes a gente erra e por a gente não saber qual etapa fazer primeiro, a gente tenta já no começo fazer a parte mais difícil do projeto, quando a gente para e deixa ela pela metade, porque a gente percebeu que tem várias outras coisas que a gente precisava ter feito antes, que a gente vai precisar agora nessa etapa mais difícil, e aí a gente não fez, então a gente tem que parar e voltar várias outras casinhas no jogo. Então essa dificuldade de até sequenciar passos e sequenciar resultados faz com que a gente se sinta sobrecarregado, muitas vezes antes da gente começar. Então a gente fica tão sobrecarregado por ver uma tarefa enorme que a gente precisa fazer, que a gente acaba procrastinando isso. E muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando por causa disso. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, já falei nas redes sociais também. Tem uma coisa que eu chamo de procrastinação produtiva, que é muitas vezes quando você vai fazer outras tarefas que você precisa, que às vezes são igualmente chatas, mas para não fazer uma coisa maior, que você tem muito mais dificuldade, que só de olhar para aquilo te causa uma certa ansiedade. Você se sente sobrecarregado porque é alguma coisa que na sua cabeça às vezes vai ser muito mais trabalhoso e muito mais difícil. E às vezes nem é, às vezes é uma coisa que quando você começa e para realmente fazer aquilo, demora muito pouco tempo, para 3 minutos. Mas aí, de novo, voltando à parte de administração de tempo na nossa cabeça, às vezes a gente acha que vai demorar 15 horas em uma coisa e demora 3 minutos. Essa também faz parte do problema de administração de tempo do TDAH e de quantificação de tempo. E isso porque, no TDAH, nós temos um problema de bioquímica cerebral. São algumas substâncias químicas no nosso cérebro que faltam e que estão deficitárias ali, realmente deficitárias ali. Por exemplo, serotonina e dopamina. Já falei da dopamina, inclusive. E são substâncias que ajudam a ativar essa ativação, ou seja, sair da inércia e passar para a ação de fazer alguma coisa que a gente não goste. Então, muitas vezes, as pessoas, quando começam a tomar medicação para TDAH, elas sentem na hora uma melhora, como se fosse quase... Nossa, é assim que um neurotípico se sente? Porque elas têm essa vontade de fazer as coisas, que muitas vezes, sem a medicação, ela não vai fazer. Porque a medicação ajuda a equilibrar e suprir algumas dessas substâncias no nosso cérebro, fazer algumas ligações que o nosso cérebro tem mais dificuldade em fazer. Mas sempre, obviamente, você não vai tomar o medicamento sozinho, você tem que tomar o medicamento com o auxílio de um especialista, de um médico que sabe a quantidade certa que você precisa tomar, sabe todas as comorbidades que você tem e o que esse medicamento específico para o seu caso pode afetar ou não e quais vão ser... se você vai ter, por exemplo, efeitos colaterais ou não, porque
podem ter 200 TDAHs, por exemplo, no grupo de TDAH Hypers, mas vão ser 200 pessoas completamente diferentes, com comorbidades diferentes, que precisam, inclusive, de medicações e combinações medicamentosas diferentes para conseguir resultados. Mas, enfim, eu precisava deixar esse adendo. E aí também entra o body doubling, porque quando a gente tem companhia, a gente sente menos problema até começando isso tudo. Quando tem alguém lá perto, a gente tende a se acalmar um pouco mais e se assentar de uma certa forma também. A gente começa as atividades um pouco mais rápido e a gente, obviamente, vai terminar um pouco mais rápido, porque a gente tem menos distrações nesse meio de caminho. E aí isso faz com que a gente seja, de uma certa forma, até mais produtivo quando tem alguém por perto. Então é isso por hoje, tribo. Eu sei, foi um episódio mais curto do que os últimos, sim. Mas, de qualquer jeito, eu vou deixar o resto da pesquisa para a segunda parte do episódio, porque ainda tem muita coisa para falar. Eu vou falar no próximo episódio sobre neurônios espelho. Eu vou falar sobre estudos que eu achei sobre neurônios espelho, como eu já falei, o body doubling não tem estudos científicos, mas eu achei algumas coisas sobre neurônios espelho. Vou falar sobre os benefícios para TDAHs, sobre os potenciais problemas que body doubling pode trazer, por que talvez ele possa não ser para todo mundo. Quais as situações corriqueiras que a gente mais usa um body doubling, por exemplo. E dicas também, porque eu sempre gosto de terminar esses episódios, um mês, com dicas. Então, nossa, tem muita coisa pra falar no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E me diz se você já usava body doubling, se você já tinha ouvido esse termo, se você prefere o termo em português, dublê de corpo, ou dublê, ou se você prefere em inglês, body doubling mesmo. E, enfim, fale pra mim o que você acha. Vai lá nas redes sociais, @tributadh, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Ku, quanto no Mastodon, enfim, me procura lá e fala comigo. E não esquece que para ter mais um episódio da TributaDH, significa que ele depende de você, que tá aí do outro lado me ouvindo. Então vai lá em apoia.se/TributaDH e apoia. A partir de R$10 você já entra no grupo secreto exclusivo de apoiadores. Você pode ajudar assim com R$3. É um café que você vai deixar de tomar no mês e aí você já ajuda a TributaDH. Mas enfim, a partir de R$10 você já entra no grupo exclusivo, a partir de R$50 você já vota nos temas dos episódios, enfim, qualquer coisa que você puder ajudar, já vai fazer muita diferença para a TributaDH. É isso aí, beijos da Tata e até o próximo episódio, na semana que vem, a continuação. Se você não reparou, há alguns anos já eu estou fazendo sempre nas 2 semanas do meio do mês. É isso, sempre na quinta-feira, o dia não mudou. É isso, beijos da Tata e até a próxima. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da TributaDH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Lotz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Lucas, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele Ferboni, Roberta Graziella Godoy, Rael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa,
Sabrina de Souza, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldine, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Késia, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Laura, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Alex Nedelkoff, Franklin Melo, Netie César, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Dil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Analígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Iana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Flávio Nunes, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Spiandorello, Aura Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valori, Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Ju Binotti, Júnior Félix, Jéssica, Vitor.